Bom, na semana passada, nós começamos o estudo sobre a organização do tempo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, na semana passada, no nosso encontro da semana passada, a gente viu a importância de nós organizarmos o nosso tempo, porque Deus é um Deus de ordem, e nós devemos refletir o caráter de Deus em todos os sentidos, né? Então, assim como Deus é organizado e pontual, nós, mães, também devemos buscar isso, né? Para algumas mães é mais difícil, para outras não muito, porque talvez já tenha essa natureza, né? Mais organizada, mais pontual, mas o fato é que todas nós, mães, precisamos aprender a ser organizadas, né? Então, a gente viu alguns textos da Bíblia que nos mostram na natureza, né, que a própria natureza nos mostra essa organização, essa pontualidade de Deus. Então, a gente viu que é importante, que a gente precisa ser, né, organizadas e pontuais. Então, a parte mais prática ficou para hoje. Então, como que a gente pode aplicar isso à nossa realidade como mães? Como que a gente pode organizar a rotina doméstica? Então, aí no guia de estudo, na página 35, tem algumas dicas, né, que eu tirei, assim, a partir da minha experiência pessoal, na prática, e também dos estudos que eu tenho feito sobre esse assunto. Não sei quantos conseguiram ver essa parte aí, mas são três páginas aí, né, com algumas dicas. Então, a minha primeira dica aí foi que a gente faça uma lista das atividades diárias, com os horários. Então, às vezes, como eu falei, às vezes tem mães que têm dificuldade de fazer isso, não é tão organizada, né? Mas é interessante a gente colocar no papel para a gente conseguir visualizar melhor, porque às vezes a gente não consegue encaixar todas as nossas atividades no dia. Então, na prática, né? E aí, se a gente colocar no papel, a gente vai conseguir identificar melhor onde que está o problema. Onde que, de repente, eu estou gastando muito tempo, né? Então, é importante essa organização. Inclusive, eu coloquei um texto aí da orientação da criança, né, que diz que, tanto quanto possível, é bom a gente pensar, analisar se o que a gente vai fazer, planejar, né, o que a gente vai fazer durante o dia. Então, tem essa dica ainda da gente fazer uma lista do que a gente tem que fazer e determinar o tempo para cada atividade. E é bem isso que eu coloquei aqui. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, né? Então, o horário junto com a atividade. E por onde começar a fazer essa lista? Então, minha sugestão é que vocês comecem pelos itens mais importantes, né? Que a gente não deixe por último esses itens, senão pode não sobrar tempo, né? E o primeiro item que eu considero mais importante é o culto familiar, o culto pessoal. Porque, até não coloquei aí o texto, mas vocês conhecem bem, né? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a primeira coisa no nosso dia deve ser buscar a Deus, né? Então, a gente pode começar separando um tempo para isso. Então, que horas que eu vou acordar, que horas que eu preciso fazer isso? Então, a gente tem visto aqui, desde do estudo 1, a importância da gente ter esse momento com Deus, nosso momento pessoal com Deus, logo no início do dia, porque a gente está com a mente mais aberta, né, a gente deveria, né, estar mais disposto. Se a gente dormir cedinho, a gente vai estar mais disposto, porque é um momento tranquilo. Então, o primeiro momento do dia seria o ideal para isso, para o nosso culto pessoal, e o culto familiar também logo no início do dia, né? Depois, assim que as crianças acordam, elas, né, têm um momento lá de culto delas, né? E separar um momento para o sono. Então, a hora que a gente vai dormir é muito importante
para determinar essa disposição que a gente vai ter de manhã. Se a gente dormir tarde, pode atrapalhar todo o dia seguinte, né? Não sei, alguém aqui até já comentou, né, que o nosso dia começa no dia anterior, né? E é bem isso. Então, é muito importante o horário que a gente dorme. Inclusive, ontem eu coloquei ali no Instagram, né? Eu coloquei o banner, o lembrete do nosso encontro de hoje. Eu falei, vamos dormir cedo, pessoal, né? Bora dormir cedo, porque é muito importante. Não sei se vocês têm conseguido dormir cedo, é um grande desafio para a mãe, né? Porque às vezes depois que a criança vai dormir, a gente quer fazer as coisas que a gente não conseguiu fazer, né? Mas a gente deveria largar, assim, o ideal seria deixar tudo arrumadinho antes de dormir. Mas se a gente não conseguiu, o melhor, assim, é deixar tudo, no dia seguinte a gente continua e ir dormir cedo, né, para a gente acordar cedo, para ter nosso momento com Deus. E também o momento das refeições, o horário das refeições é muito importante que a gente tenha regularidade na hora de comer, como diz nesse texto aí, né, nesses textos. Então, a gente deve ter horas regulares para levantar, para orar, para comer. E aqui também fala que do comer e do dormir, né, do horário regular para isso. Por quê? Porque a construção do corpo ocorre quando a gente está descansando. Então, principalmente para a criança, para o jovem, é fundamental que eles durmam cedo e tenham regularidade, ou seja, dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, para que o sono seja regular e abundante, né? Então, eles precisam muito disso para o crescimento, para o desenvolvimento deles. E, então, eu entendo que essas 3 coisas seriam as mais importantes, a gente poderia começar por aí. E depois, aí vem o trabalho externo. Então, às vezes nós mães, eu falo por mim, a gente se enrola muito com as atividades internas, né? Então, a gente, às vezes, tem dificuldade de passar tempo lá fora, de tomar sol. Então, hoje em dia, as pessoas têm muita carência de vitamina D, porque elas passam muito tempo em ambientes fechados. E está escrito aí, ó, que as crianças, pesquisas mostram, como eu coloquei aí, né, que a criança deveria passar pelo menos 3 horas por dia ao ar livre. E a gente sabe da importância, a gente que tem estudado, né, sobre a verdadeira educação, que não é simplesmente aquela educação intelectual, mas uma educação integral, principalmente a educação que nos leva a refletir o caráter de Deus, né, a formação, que se preocupa com a formação espiritual. Então, a gente sabe que nesse tipo de educação a natureza é fundamental, porque a natureza, como a gente viu, nos revela o caráter de Deus. Então, tem muitas lições espirituais que a gente precisa aprender na natureza, e também o trabalho na natureza é muito importante. Então, Deus colocou Adão e Eva no ambiente ideal para nós. Onde que foi esse ambiente? O Jardim do Éden. Então, o ambiente ideal para nós é a natureza. A profissão, assim, a ocupação ideal é a agricultura. É a ocupação, assim, mais completa, que supre melhor todas as nossas necessidades, né, como ser humano, é a agricultura. Tem esse texto aí, ó, que fala que, no livro Conselho sobre Educação, que o estudo no ramo da agricultura deve ser o ABC da educação dadas em nossas escolas. Às vezes a gente não consegue fazer isso nem em casa, né, quanto mais na escola, mas é básico, a agricultura é básica, né, na educação de uma criança. Então, a gente precisa, assim, buscar o máximo possível ter contato com a natureza, e não só contato, assim, no sentido de contemplar, de olhar, de estar ali apreciando a natureza, mas trabalho mesmo, como a gente vê aqui, né? Então, as crianças precisam estar muito ao ar livre, ter uma ocupação e recreação bem equilibradas, trabalhar na terra, né? Então, qual que é o exercício físico ideal? É o exercício, aquele que a gente faz numa academia, competição, esporte? Não.
o exercício físico ideal é o trabalho na agricultura, o trabalho na jardinagem, o trabalhar na terra. Olha que delícia, né? Eu coloquei uma imagem ali das crianças trabalhando na terra. Como as crianças gostam de brincar na areia? Por que será? Como as crianças gostam de se sujar, né, no barro, na terra. Isso é super saudável. E elas precisam disso. Deus colocou isso na criança. Não é à toa que elas gostam tanto de brincar na areia, né? Porque Deus colocou isso nelas. Então a gente precisa proporcionar isso para elas. Né? Se elas não estão tendo, a gente precisa orar sobre, seja, elas não estão tendo esse contato com a terra, com a natureza, a gente precisa orar para Deus nos mostrar o que fazer. Como eu já falei aqui, a gente precisa voltar ao Éden, né? Cada dia mais, progressivamente. E então, separou esse tempo que ela vai passar em contato com a natureza, se vocês já moram no campo, fica mais fácil passar 3 horas lá fora. E é tanto trabalho que a gente tem para fazer lá fora, que esse tempo passa assim. Agora, se você, né, quem mora na cidade, aí já fica mais difícil, mas é possível, né? Quando eu ainda morava na cidade, a gente fez uma horta no quintal, né? E a gente procurava todo dia passar um tempinho ali, só que termina sendo muito limitado o trabalho ali, numa pequena horta, então não vai ter tanta variedade, né, então pode, às vezes, não vai ser tão atraente para a criança, como seria no campo. Então, no campo, a gente tem muita variedade, um dia a gente pode ir para a horta, outro dia a gente pode cuidar do jardim, um dia a gente pode plantar, outro dia a gente colhe, sabe? Então, tem muita variedade no campo. Então, o campo é o lugar ideal para o ser humano, né? É importante a gente entender isso. Se alguém que ainda tem dúvida sobre esse assunto, estude sobre isso, né? Pergunte para Deus, peça que Deus oriente vocês, né? Então, depois que você separou esse tempo para a criança estar lá fora, né? Pode ser desculpe, esse tempo lá fora pode ser não só o tempo para trabalhar na terra, mas um tempo de uma caminhada, o tempo para a criança brincar, né? Então, se ela vai brincar, criança ama Lego, por exemplo, né? Na faixa dos 5, 6 anos, minha filha gostava muito de Lego, mas se deixasse, ela ficava o dia inteiro ali só no Lego, sentadinha, sedentária dentro de casa. Então, Lego é um brinquedo, esse tipo de brinquedo a gente guarda, assim, para quando chove, para hora da família à noite, né? Agora, durante o dia, brincadeira da criança tem que ser qual? Ao ar livre, de preferência. Se não está chovendo, se não tem nenhum problema, assim, nenhuma dificuldade para a criança sair, então, no momento de brincadeira, é importante que ela esteja lá fora, né? E assim, façam de tudo para a criança brincar lá fora. Lá fora precisa ser mais atraente do que dentro de casa, para a criança, né? Para os meninos isso é mais fácil, naturalmente a criança, o menino tem mais interesse de brincar lá fora do que a menina. Então, com as minhas filhas, principalmente a mais velha, eu tinha muita dificuldade, porque ela é do tipo assim, que fica muito tempo quietinha, pintando, desenhando, ela gosta de atividades mais paradas, né? Então, quando eu morava ainda na cidade, eu tinha muita dificuldade de colocá-la para fora, porque ela queria estar comigo lá fora, e realmente, né? Ela não tinha irmã ainda, então, quando ela era pequenininha, ela não tinha ainda um bichinho de estimação, então lá fora para ela não era muito atraente. Então, até que a gente decidiu comprar um cachorrinho para ela. Ajudou um pouco, mas mesmo assim, ela tinha uns 3 anos, mas mesmo assim ela ainda não, assim, brincava um pouquinho, mas já queria vir para dentro de casa, fazer as coisas em casa, né? Então, enquanto eu morava na cidade, por mais que a gente tinha uma horta,
a gente tinha um momento de ir no parquinho, que a gente ia no parquinho, eu tinha uma vizinha com que a gente sempre saía, né? Então ela brincava com os filhinhos da vizinha, então sempre tinha esse momento de manhã, mas tipo, eu tinha mais atividades para fazer dentro de casa. Então a gente não conseguia passar muito tempo no parquinho, porque eu tinha que ir junto com ela, né? Então, e aí quando a gente voltava, ela queria ficar dentro de casa. Então, realmente, agora aqui no campo, não. Mesmo se eu estiver dentro de casa fazendo as atividades aqui, lá fora é sempre mais atraente do que dentro de casa. Então, aqui a gente tem, como eu falei, né, a gente tem 38 galinhas aqui, e é o animal de estimação preferido delas. Então, só com as galinhas, elas já se ocupam muito tempo. Elas amam, elas brincam o tempo todo com galinha. E então, assim, se você mora, infelizmente, se a gente mora na cidade, vai ser difícil mesmo a criança ficar mais tempo lá fora, porque ela não quer ficar sozinha, principalmente se ela não tiver irmão, né? Ela vai querer que a gente esteja junto, e é normal, né? E então, mas a gente tem que ver o que a gente pode fazer, né? Na medida do possível, e buscando o ideal, né? Conforme Deus vai nos orientando. E aí, sim, por último, a gente vai separar tempo para o trabalho interno e para as atividades intelectuais e a recreação. Então, a gente tentar, assim, não se enrolar demais com o trabalho interno. Eu não coloquei aqui uma citação que diz que a gente deveria buscar fazer o trabalho interno, assim, muito mais rápido do que a gente costuma fazer. A gente se enrola muitas vezes com o trabalho interno, né? E nós, mães, também precisamos passar tempo lá fora. Então, eu não passo ainda tanto tempo quanto eu gostaria lá fora, né? Estou lutando muito, eu ainda me enrolo muito dentro de casa. Mas quando a gente vai fazer jardinagem, eu tenho que ir junto com as minhas filhas, né? Estar junto com elas ali. E então, assim, buscar. E o trabalho útil, o trabalho de dentro de casa também é importante para a criança, né? A gente envolver a criança nesse trabalho interno, como diz aqui, né, que esse trabalho útil é muito importante para a saúde física e para ela se sentir útil. Olha só o que diz aqui, que a satisfação que elas têm sendo úteis, ajudando os outros, no trabalho doméstico mesmo, é o prazer mais salutar que elas podem experimentar. Então, elas precisam aprender a ter prazer nisso, em servir, em ajudar a mamãe, ajudar o papai, ajudar o irmãozinho. Se elas não têm, a gente precisa orar e ver e pedir a orientação de Deus para a gente mudar essa situação, reverter essa situação. Porque naturalmente, qual que é o natural da criança? Você pode ver numa criança de 2, 3 anos, qual que é o natural? É a criança querer ajudar. Então, criança de 2, 3 anos ama ajudar. Só que às vezes, muitas vezes nós estragamos isso, essa natureza dela. Então, ela vai ficando mais egoísta, mais preguiçosa, por quê? Às vezes, por nossa causa, às vezes, porque às vezes a criança quer ajudar e a gente não quer ajuda para fazer mais rápido, né? Então, mais... Marili, Oi. bom dia. Bom dia. Creio que vocês já devem ter visto aquele livro Estarei Pronta para o Sábado, Uhum. e eu aprendi uma coisa muito legal naquele livro, que é justamente sobre isso aí, de você tirar tempo para ensinar os seus filhos a fazer as tarefas de casa. Isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, exatamente pelo que você está falando, da Uhum. gente dizer assim, não, a criança é mais devagar, ela não vai fazer bem feito. E aí eu li o livro e pensei assim, gente, eu tô errando, porque eu quero correr, mas eu não estou ensinando meus filhos a participarem desse processo. E aí o livro diz assim, que a gente precisa tirar um tempo para ensinar, mesmo que por algum tempo a atividade fique mal feita, que você tem que refazer, que você demore mais porque você tem que explicar, mas no final é um negócio muito bom, porque você vê que a criança tem muito prazer em aprender, é da natureza da criança replicar comportamentos. Então, ela, pequenininha, ela pega o paninho, ela pega a vassoura, né, ela quer participar, ela olha o que você está fazendo, ela quer imitar, e a gente não pode perder essas oportunidades. E não só para a questão da casa, mas essa imitação
que a criança faz, ela é importante para a gente se policiar do que a gente faz, porque a criança vai imitar a gente, né? Seja para as coisas boas, seja para as coisas ruins. Verdade, Jerusa. Eu estava correndo aqui para apresentar o que a gente não conseguiu falar na semana passada, ia deixar um tempo assim para vocês depois, mas se alguém já quiser comentar agora o que o que eu já falei aqui, pode falar, tá bom? Giovanni? Tudo bem, Giovanni? Tudo bem? Bom dia a todas. Bom dia. Então, falando sobre isso, sobre ajudar nas atividades, eu achei muito interessante minha pequena ontem, ela tem 1 ano e 7 meses, e ontem ela viu a bacia de pratos e começou a pegar os pratos, pensava que ela estava fazendo bagunça. Quando eu fui prestar atenção, ela estava querendo guardar os pratos. Aí eu disse, tá bom, então vamos guardar os pratos, e começamos a guardar. Ela tentou guardar do jeito dela, eu ia colocando no lugar certo, então, assim, realmente, eles vê e quer nos ajudar. Ela também me ajuda a lavar os pratos, ela mais brinca e toma banho com água. Mas ela tá ali do meu lado e ela fica muito feliz. Quantos aninhos mesmo? 1 ano e 7 meses. 1 ano, olha só. E ela Então, gosta muito de ajudar em tudo. E com então, relação ao tempo livre lá fora, olha, quando ela não sai lá fora para brincar, quando tá de manhã, tá o tempo chuvoso, é diferente, ela fica mais irritada. Perde aquele brilho da criança, mas quando ela passa tempo lá fora, é outra coisa, ela entra, quer me ajudar, dorme mais tranquilamente, realmente muda tudo. Ela ama estar lá fora, fazer tudo. Tem um brilhinho aqui, que tem aqueles brilhos, mas quando eles não brincam lá fora, é difícil dentro de casa. Eles se pegam, acabam, tem vez se machucando, mas quando estão lá fora e entram, são os amores. Então, realmente, o tempo livre é estar com esse contato com a natureza. Realmente, Deus é muito sábio com isso. Tanto transmite paz para eles, como para a gente também. verdade, Giovanni. E a gente viu aí já que cada criança tem um temperamento, né? Tem um temperamento diferente. Então, por exemplo, a minha segunda filha é sinestésica. Ela é mais ativa, ela precisa, assim, pegar e se mexer. E a minha filha mais velha, eu não tive tanta dificuldade com ela, assim, morando na cidade, porque, como eu falei, ela gostava de atividades mais paradas, mas isso não significa que esse temperamento, esse perfil de criança também não precise de atividades externas, se mexer mais, trabalho prático. Toda criança precisa mais do trabalho prático, né, trabalhos manuais, precisa correr, pular, se mexer. Então, às vezes, a gente fica com medo da criança, não quer que a criança se molhe, né, tipo, a Giovânia falou aí, que a criança se molha mais do que ajuda, né, realmente. A criança, no começo, na tentativa de ajudar, ela vai fazer uma bagunça, muitas vezes, pode quebrar coisa, pode se molhar demais, pode fazer sujeira, mas faz parte do aprendizado. A gente não pode ficar assim, cheia de dedo, né, senão a gente vai estragar o desenvolvimento da criança. E principalmente a criança sinestésica, como minha filha mais velha, ela precisa muito, muito, muito de tempo ao ar livre, espaço para correr, pegar nas coisas. Então ela se suja muito mais do que minha filha mais velha, né? Então, mas é normal isso, né? E como a Giovânia disse, a gente precisa deixar a criança participar. E quando a criança fica mais velha, por exemplo, eu tenho a minha filha mais velha tem 11 anos, então já dá para ver o resultado do investimento que eu fiz no começo. Na verdade, assim, no comecinho eu errei muito com a minha filha mais velha. Podei muita coisa, né? E eu percebi, quando ela chegou numa certa idade, que ela estava preguiçosa, egoísta, não tinha muito prazer em ajudar, disposição, a agilidade para o trabalho útil. E aí eu pedi perdão a Deus e comecei a luta para tentar compensar o tempo perdido. E graças a Deus agora ela é uma menina muito trabalhadora, muito prestativa, né? Então a gente e hoje ela já ajuda muito, né? Então no começo talvez a criança atrapalhe mais do que ajude, né? Vai te atrasar, na verdade, se você deixar ela trabalhar junto com você. Mas quando chegar numa certa idade,
ela vai começar a compensar todo aquele esforço, entendeu? Então, minha filha mais velha hoje já faz de tudo, eu digo que ela é uma mini dona de casa, eu digo que ela é uma irmãzinha para a irmã dela, porque ela é capaz de assumir, tipo, na minha ausência, se eu tiver que sair, né, deixar assim, ela consegue assumir a casa. Ela consegue fazer, ela tem 11 anos só, mas ela já sabe cozinhar, ela sabe limpar a casa, sabe cuidar da irmã, entendeu? Então, vale a pena esse esforço, né? Alguém mais gostaria de comentar sobre essa questão aí dos horários para o culto, sono, refeições? Escolher as boas companhias também, né, Mari? Escolher Oi, os bons amigos para os filhos, por isso que minhas filhas são amigas da sua filha, para elas aprenderem direitinho como ser, assim, ajudadoras. Suas filhas também são uma gracinha. Elas gostam muito uma das outras, umas da outra, né? Uma da outra. E realmente a gente tem que escolher bem as amizades, né? Porque se a criança está acostumada a conviver com criança desobediente, com outras crianças desobedientes, preguiçosas, mal educadas, elas vão terminar refletindo aquilo, né? Elaine, né? Tá escrito na Beatriz, mas se eu não me engano é Elaine que está com a mãozinha levantada aí. Isso mesmo, Marília. Bom dia a todos. Bom dia. Espera só um pouquinho. Vou ligar o vídeo aqui, não sei. Deu certo? A câmera? Deu? Não sei como que eu tô aí. Deu certo. Deu certo. Então, esse assunto que vocês estão falando é muito, muito importante. Para mim, principalmente. Porque eu, por exemplo, eu fui criada muito presa dentro de casa. Presa entre aspas, excesso de cuidado da minha mãe. Assim, eu não tinha contato, quase não saía de casa. Apesar dela interagir, ela brincar, com o pouco conhecimento que ela tinha, que hoje a gente, perto do que a gente tem hoje, né, de informação, brincava comigo e tal, mas eu não tinha, assim... Brincava, mas era limitado. E você falou uma coisa agora, assim, que me chamou a atenção, porque eu acabo reproduzindo isso nos meus filhos. Assim, o meu esposo é o meu oposto, são dois extremos aqui. Ele ama brincadeira ao ar livre, ama tudo isso. E eu já sou o contrário. Eu acabo sendo muito dentro de casa, assim. E acabo também rodando, né, entre aspas, a minha filha, que ela já é a menor. Os mais velhos também foram assim, e agora com ela. E você falou uma coisa agora, Marília, que me chamou a atenção. Você falou da sua filha mais velha, que você percebeu que ela não tinha muita agilidade nas coisas. E eu também, eu estou tendo que desenvolver isso. Depois que eu comecei a ler o Espírito da Profecia, eu não me lembro, eu guardo bem os conceitos, mas as passagens eu sou terrível. Que Ellen White fala, né, que eu vejo algumas cartas, tal, já li algumas cartas que ela falava para as pessoas, para as mulheres serem um pouco mais ágeis no serviço doméstico. Né? E eu estou tendo que trabalhar isso em mim, foco, concentração e agilidade. Então, eu penso que talvez realmente isso talvez em mim também tenha sido por conta dessa falta de interação, né, para desenvolver essa parte da agilidade no trabalho doméstico. E vou usar isso com a minha filha também. Gostei muito, agradeço mais uma dica maravilhosa aí de vocês. Esse grupo maravilhoso. Obrigada, viu? Só queria dar o meu testemunho aí, o meu exemplo, que não é um exemplo tão... Você falou, tem muito, muito sentido mesmo. Obrigada. Obrigada, Elaine. A gente sempre tem a contribuir, né? E sempre tem gente com quem a gente se identifica. E com certeza tem muita gente que se identifica com você, Elaine. Eu mesma,
sempre tive dificuldade com agilidade nos trabalhos domésticos, porque eu casei sem saber fazer, eu sempre falo, né, que eu casei sem saber fazer nada, nem pôr uma roupa na máquina para lavar. E eu sofri muito no começo do casamento, foi muito difícil. Não sabia fazer nada, nada, nada mesmo, nem cozinhar, nem nada. Então, coitado do meu marido, né? Imagina aí. Então, já foram muitas lágrimas, né, por causa disso. Então, eu sou ágil para coisa de computador, por exemplo. Então, tem gente que fala, nossa, como você consegue dar conta do Ministério Familiarizando? Esse tipo de coisa, para mim, é mais fácil, sabe? Lidar com computador, fazer esse tipo de coisa. Agora, atividades domésticas, para mim, é um grande desafio, até hoje. Então, Deus tem me ajudado a superar muito, assim, muita coisa, mas, assim, foi muita oração, muito estudo, muitas lágrimas, né, muito esforço, e porque para que os nossos filhos sejam ágeis e prestativos e trabalhadores e úteis, a gente precisa ser, né, então eu tenho buscado, eu ainda me enrolo muito, né, às vezes eu sou rápida, é igual, tem um texto que eu vou tentar passar para vocês depois lá no Telegram, que diz que às vezes a gente está o tempo inteiro fazendo coisa, mas não termina nada, e está sempre enrolada, e, né, aquela coisa, e a gente precisa ter mais sistema, ser mais sistemático, às vezes, para o trabalho doméstico, né, começou uma coisa, termina, para passar para outra, né, e procurar fazer muito mais rápido do que a gente faz, mas ao mesmo tempo sem estressar a criança. Então, como fazer a criança ser mais rápida sem estressá-la, né? É um dilema para mim, muitas vezes, né? É um grande desafio. Vovó Betina? Eu estava aqui pensando como é que nós usamos as palavras, né? Quando nós queremos desenvolver hábitos, né? De prestatividade nos nossos filhos. Existem palavras que a criança internaliza, que a gente deveria evitar. Você não dá conta, você é criança. Outra palavra também, você é muito lerda, anda rápido, então ela vai achar que só quem é rápido é que é eficiente. As pessoas que fazem as coisas mais devagar também são eficientes. Então, são palavras que a gente precisa, assim, são negatividades que a gente precisa evitar. Eu sei que isso, às vezes, na hora da aflição, de ver as coisas caminhando, né, na rotina diária, escapam dos nossos lábios, e depois a gente não imagina a repercussão que tem na criança, né? Ela vai internalizando, você não pode, você não consegue, você é lerda, você é pequena. Uma hora você fala que, nossa, como você cresceu, como você está grande, daqui a pouco a gente já fala que ela é pequena, né? Então ela entra num conflito, afinal, eu sou grande ou pequena? Eu ainda sou criança ou já sou mocinha? Então a gente precisa cuidar com as palavras para a gente ser bem intencional no que a gente fala, para estimular os filhos a serem positivos, e superar. Se eu sou lerda, eu tenho condições de superar. Então, você dá conta, você consegue, você vai ficar mais forte, né? Então, é isso que eu queria dizer. Mamãe vai te ajudar, né? Então, às vezes, em vez da gente ficar cobrando tanto, já te mandei guardar as coisas, você ainda tá aí, ainda não guardou? Então, eu sei que é difícil, porque eu tenho essa dificuldade de parar o que eu tô fazendo para ir lá ajudar. Mas se a gente quer que os nossos filhos nos ajudem, por que a gente não ajuda também os nossos filhos, né? A gente muitas vezes é incoerente, a gente só quer receber a ajuda da criança e não quer ajudar, né? Então, por exemplo, minha filha mais nova tem muita dificuldade de comer rápido, ela demora muito para comer, enrola, ela se deixa, desde pequenininha, assim, foi muito difícil usar o cadeirão com ela, com a mais nova, mais velha, eu não tive essa dificuldade. Com a mais nova eu tive, ela não chorava e queria se soltar, e até hoje, assim, ela quer comer e ficar andando e fazendo as coisas ao mesmo tempo, né? Então, é muito difícil ela comer rápido, né? Então, aí essa semana ela estava enrolando lá, demorando, e eu precisava fazer minhas coisas, né? E eu ali junto com ela na mesa, aí eu falei, a mamãe vai te ajudar, né? Então, peguei ela no colo. Então, eu tenho feito isso, né? Eu descobri que isso funciona muito bem. Então, em vez de ficar falando, come rápido, vai rápido, estressando a criança, que aquilo vai fazer mal para ela, para a digestão, inclusive, né? Ajuda, né? Então, peguei ela no colo, e ela ama, assim, que eu ajude ela, dando a comida na boca. Ela já tem 4 anos.
ela já sabe comer sozinha. Então, assim, até eu terminar de comer, ela vai comendo sozinha. Quando eu acabo de comer, aí se precisar, eu ajudo. Então, a gente pode fazer isso com tudo. Ela está com dificuldade de guardar rápido, então deixa ela guardar o que ela consegue. Você viu que ela está enrolando muito, vai lá e ajuda, né? Cantando a musiquinha, gosto de ajudar, né? Para tornar aquilo mais agradável, em vez da gente ficar ali estressando a criança, né? Vovó Betina? Então, você falou cantando música, você pode colocar uma música também, né, um CD, e fala assim, ó, quando essa música terminar, você vai ter terminado sua tarefa. E a criança já conhece mais ou menos a linha melódica, e ela vai, então, se apressar um pouquinho, quem sabe até dar uns pulinhos, que criança sinestésica gosta, assim, de meio que dançar, né, e fica pulando, e vai fazendo, né. Claro que dependendo da tarefa não dá para pular, mas eu acho que é uma boa ideia, você colocar uma musiquinha, Boa ideia. uma musiquinha bem animada, né, e ela vai fazendo aquilo de uma forma lúdica, né, porque criança faz quase tudo brincando, e o brincar dela é sério, né, é a gente que não entende, às vezes, que quão sério que é brincar, né. A criança gosta de desafio. Quando minha filha era mais nova, minha filha mais velha, ela se enrolar, né, tinha dificuldade de ser rápida para fazer as coisas, aí eu às vezes colocava alarme, falava, vou colocar aqui, quando toca, aí você tem que terminar quando tocar, só que aí eu percebi que isso estava estressando ela. Então você tem que ir sentindo a criança, né, então ela ficava tão tensa, preocupada, e às vezes tocava o negócio, ela conseguia, no começo até foi bom, motivou, ela levou na brincadeira, mas depois eu vi que começou a estressar e eu tirei o alarme. Então, você tem que ir testando, vendo o que funciona, né? Mas a música, eu acho que seria mais agradável do que um alarme, né? Luciana, fala. Bom dia. Eu tô me... É engraçado demais, porque eu tô tendo tempo com o Alexandre agora, né? Depois da pandemia. Mas eu trabalhava muito, então eu não lia também os livros, né? De orientação da criança, né, educação, e eu comecei a ler desse ano para cá, e eu vi também que eu estava errando muito. Eu não tenho, eu não sei se eu tinha ou não tenho, eu acho que eu não tenho paciência de ensinar, sabe? Eu peço ao Alexandre, filho, vai enxugar os pratos para a mamãe poder fazer a comida. Aí Alexandre faz 1000 coisas, para depois ele vai enxugar um prato, aí vem até a mim. E é igual a sua filha, sabe? Eu vejo que a Alexandra ele tem mais agilidade com tecnologias. Ele fala, minha mãe, eu odeio serviço de casa. Eu odeio lavar prato, eu odeio estender roupa, eu odeio tudo dentro de casa. Mas para você dar um celular a ele vai longe, sabe? Mas eu estou pedindo paciência a Deus para poder estar ensinando. Eu vejo que ele gosta mais de ficar na cozinha, me ajudando a cozinhar. Mexe o bolo, mas para estender roupa ele briga. Minha mãe, troca aqui para mim, bora, você estende a roupa e eu faço outra coisa. Mas hoje em dia é uma luta, sabe? Mas para fazer as coisas é uma lerdeza, e eu fui criada com agilidade, sabe? Se você me pedir um favor, eu levanto e vou. E ele não, eu falo, ele leva 2 minutos, 5, 3, aí quando chega no 10, aí eu grito, aí depois eu me arrependo, mas já foi tarde. Mas talvez exatamente por isso ele tenha essa dificuldade, porque a mãe que é ágil, a tendência dela é querer fazer tudo pela criança quando ela é pequena. Então, em vez da gente orientar, a gente viu que a criança começou a enrolar, a gente, deixa que eu faço, não precisa, vai para lá, né? Vai brincar. Então, a gente estraga a criança às vezes, né? Então, mas a gente, ainda é possível, eu acredito que ainda é possível reverter essa situação, porque eu lembrei até do testemunho da Silvia Martins, não sei quantas conhecem aqui, tem alguns vídeos dela, ela é pedagoga, tem alguns vídeos na internet, aprendi muito com ela, e aí ela estava falando que uma vez ela estava na casa de uma amiga, o filho dela já era adolescente, né, não lembro a idade exatamente, mas tinha mais de 15 anos, eu acho. E as mães estavam ali conversando, estava todo mundo na cozinha, e o filho, esse filho adolescente, lavando louça, e o filho da amiga dela, amigo do menino, né, junto ali também ajudando na cozinha, e ele feliz da vida lavando a louça e comentando, assim, que ele gostava de lavar louça, né,
E aí ele conversando, a mãe ouvindo, a Silvia ouvindo a conversa dele com o amigo, né? E aí ele falou assim, eu gosto de lavar louça, porque lá em casa é um momento, assim, que eu converso com a minha mãe. É um momento gostoso que a gente conversa bastante. Eu tenho dificuldade, eu sou do tipo que eu gosto de fazer tudo quietinha, sem falar, para fazer rápido, para me concentrar, e a minha filha mais nova quer falar o tempo inteiro, enquanto está fazendo as coisas, então é um desafio. Mas, assim, eu vejo que quando eu consigo, a gente consegue, eu e minhas filhas, fazermos as coisas na cozinha ali juntas, conversando, dando risada, numa boa, elas amam trabalhar. Aí eu lembro que uma vez a gente estava numa situação assim, e aí a minha filha mais velha falou, ai mãe, eu tô gostando tanto de trabalhar agora. E aí foi no momento, foi um dia que eu estava super tranquila, dando risada, conversando bastante com ela enquanto trabalhava. Então, você vê, a gente precisa tornar esses momentos do trabalho agradáveis, né? Então, o trabalho, quem disse que trabalho é ruim? É que a gente passa isso para a criança. As crianças veem, muitas vezes, a imagem que ela tem da mãe trabalhando é a mãe estressada lá, desesperada, correndo para lá e para cá, né? E por isso que elas têm essa imagem negativa do trabalho, né? Porque mesmo que a gente não fale, ai, que horror, eu não gosto de fazer isso aqui, ela tá vendo no nossa fisionomia que a gente não tá gostando de fazer aquilo, talvez, ou que a gente está estressado, né? Então, a nossa fisionomia, se a gente está fazendo o trabalho alegre, cantando, né? Eu tenho dificuldade de cantar enquanto trabalho, mas está escrito que Jesus, quando era criança, ele fazia as coisas cantando, fazia o trabalho cantando, e que a gente deveria fazer o mesmo, tá cantando enquanto a gente trabalha, né? A Jerusa queria comentar? Eu vi alguém comentar aqui no chat que tem dificuldade de fazer as atividades, e tem uma coisa que eu aprendi que me ajuda bastante, e até ajuda para inserir as crianças, que é pegar uma tarefa e dividir nas pequenas partes que aquela tarefa implica. Então, assim, se eu vou, por exemplo, lavar a louça, mas eu tenho uma panela que está mais suja, já deixo ela de molho ali, né, para poder ir lavando outras coisas. Então, assim, nós vamos arrumar a sala. O que dá para eu, o que demanda eu limpar a sala? Eu tenho que limpar o sofá, organizar a almofada, limpar a mesa, ver os livros, tirar o pó, limpar o chão, passar um pano. Ué, o que dá para a criança fazer? O que dá para eu fazer? Vamos aqui comigo? A criança gosta de brincadeira assim. Será que você consegue fazer isso aqui? A minha filha menor, por exemplo, ela adora um desafio. Então, se eu disser assim, será que você consegue fazer isso aqui? Ela diz assim, opa, eu acho que eu consigo sim. Às vezes eu vejo que ela fica frustrada quando ela vê que eu faço mais depressa. E ela diz assim, mãe, como é que você consegue fazer isso tão depressa? Minha filha, mamãe tem muito mais tempo fazendo isso aí. Então, você daqui a pouco vai conseguir fazer também, né? É essa questão de você partir as atividades. E isso às vezes é difícil, até para a questão de programação, de organização do tempo. Se eu consigo enxergar uma tarefa grande, mas colocar em partes, ela acaba se tornando mais fácil. Tem a questão da música, a Valéria usa muito o negócio do timer. Tem criança que se diverte com timer, tem criança que não. Então a gente vai olhar o que o nosso filho se adapta melhor, né? Mas eles gostam muito disso aí. A gente é que falha muito, né? Mas a parte boa é que Deus tem misericórdia e ele vai ajudando, e a gente vai. Eu tenho passado por muita dificuldade, porque a minha criação, a criação da minha mãe foi muito violenta, e coitada da minha mãe, uma pessoa que não tinha estudo, ela foi tentando mudar no que ela pôde, mas ainda tinha traços disso, e eu ainda tenho traços disso, e aí quando vem surgindo aquela raiva para você gritar, eu lembro da Valéria e falo assim, não, ó o 3, 2, 1 aí, respira, não pode irritar o filho, então por favor, vamos embora devagar. Mas é um trabalho tenso, viu?
a gente lutar contra a natureza da gente, mas Deus vai ajudando e a gente vai conseguindo. Acho que a Betina quer falar alguma coisa. Vovó Betina, quer falar? Eu estava lembrando aqui, quando a minha caçula tinha uns 9 anos, eu tive uma fase bem difícil como dona de casa. A nossa máquina de lavar roupa estava em manutenção. E imagina, vocês que já enfrentaram um tanque cheio de água, felizmente eu morava num lugar bem quente, em Ilha Solteira, então era gostoso mexer na água. E a minha filha, nessa época, ela estava comparando o quarto dela com a das amigas. Todas as amigas tinham cortina com babados, que tinham coxa combinando, que tinha almofada, é só ela que não tinha. Bom, terceira filha, não tive muito tempo para ficar enfeitando o quarto, né? Aí eu tive uma ideia, eu falei assim, ó, vou lançar um desafio para você. Você vai ajudar a mamãe a lavar roupa, e cada pecinha que você lavar e passar, a mamãe vai colocando uma cruzinha lá numa tabelinha, e você vai juntando um dinheirinho. Vocês acreditam que em um mês, né, a máquina ficou bastante tempo em manutenção, né? Nós duas ficamos, as duas, sabe aqueles tanques de bola, assim, que tem 2 lados, ela de um lado, eu do outro, e eu dava as pecinhas menores para ela, e ela foi lavando, passando com capricho. Depois de um mês, eu fui na costureira, nós escolhemos um tecido lindo, e nós deixamos o quarto dela maravilhoso, e ela se sentiu tão orgulhosa, porque ela conquistou aquele desejo, né, aquele sonho de consumo que ela tinha, e as amigas vinham e falavam assim, nossa, como o seu quarto está lindo, mas ninguém sabe quanto tempo que ela ficou ali comigo, esfregando as roupinhas. Depois que ela se tornou adulta, que ela foi para a faculdade, ela nunca teve dificuldade em encarar um tanque, lavar roupa, passar roupa, porque foi assim, ela teve uma experiência positiva e viu que a gente precisa, para ganhar alguma coisa, alcançar alguma coisa, é preciso trabalho, né? E nem sempre é um trabalho tão, assim, prazeroso, mas ela acabou se divertindo com aquela brincadeira na água, né? Acho que ela tinha uns 9 anos. Foi uma experiência muito, muito incrível. Uhum. Uma coisa que eu vejo que motiva também a criança a ajudar a mãe, pelo menos aqui em casa, né? É saber, assim, que quanto mais elas ajudarem a mãe, mais a mãe vai ficar, mais elas vão ajudar a mãe a ficarem tranquila e a terem tempo depois, um tempo a mais para passar com eles. Então, é importante a gente sempre ter, no final do dia, ou no final do período da manhã, ou no final do período da tarde, né, um tempo para estar com as crianças. Então, elas têm que entender sempre a relação de causa e efeito, que se a gente enrola no trabalho, se a gente é preguiçoso, a gente vai sofrer as consequências. Então, se a gente ficar lá enrolada e fazendo as coisas, como que a gente vai ter tempo livre depois? Então, eu sempre falei assim, ó, primeiro o dever, depois o lazer. A Fernanda, Fê? Eu queria dar um testemunho de frutos que a gente colhe daí. Opa! Eu tenho 3 filhos, né? 2 de 9 e 1 de 13, quase 14. A gente aqui em casa, a gente usa aquele calendário Amo Cada Sábado. Quem não conhece, vai lá no Vida Campestre. E nesse calendário tem muito bom. E tem várias dicas de atividades domésticas, né? E aqui a gente sorteia. Então, todo dia tem as atividades domésticas do dia. A gente pega os papeizinhos e distribui entre os membros da família, entre todos os membros da família. E o primeiro fruto que eu comecei a colher foi que meus filhos, às vezes, veem que eu estou com um dia muito atribulado, porque tem coisas que não estão no papelzinho e que eu que faço, né? E eu nunca falei isso para eles, mas acho que eles percebem. Então, eles vêm, mamãe, troca comigo, fica com esse aqui, que esse é mais simples, e eu vou fazer esse aqui para você. E eu falo, ai, que maravilha. É colheita, né? A gente acha que é uma coisa que não tem volta, ou que vai demorar muito para a gente ver os frutos, e eu louvo a Deus, porque Ele nos mostra aos poucos, né, que a gente está no caminho certo. É possível. Que bom. Fico muito feliz de ouvir esse testemunho, porque é uma motivação para a gente, né, que ainda não chegou lá. A gente ainda não chegou nessa fase, e todo mundo coloca medo na gente, né, quando fala de adolescência. Parece que o adolescente tem que ser... É normal um adolescente ser preguiçoso, ser egoísta, ser folgado, ser problemático, né? E eu tenho visto em famílias que não precisa ser assim, né?
Eu conheço famílias que deram esse tipo de educação desde pequenininha. A gente vê hoje as adolescentes não estão passando por essa fase de aborrecência. São crianças que trabalham, que ajudam, que são alegres, são prestativas, adolescentes. Então, é possível, se a gente der esse tipo de educação para a criança, quando chegar na adolescência, a gente vai colher os frutos, como disse a Fê. Posso falar? Pode falar. Exatamente sobre a questão do ensinar. O Caleb tem 5 anos, e esse mês de junho, nós pegamos Covid, eu e meu esposo, e eu fiquei muito, muito, muito ruim. E teve um dia que eu falando sozinha, mesmo doente, eu falando, eu precisava tanto lavar essas roupas, e eu não tenho máquina, é na mão. E enquanto eu estava pensando, o Caleb pegou um cesto de roupa, saiu arrastando para o quintal, pegou uma cadeirinha de plástico e estava lavando minhas roupas. Depois, ele tacou só no sabão, porque assim, quando eu estou lavando, ele lava comigo, só que assim, eu dou a bacia só para que ele possa esfregar. Algumas roupas, por exemplo, pijama, que não fica tão sujo, e ele só esfrega, e eu enxago. Então, ele só entendeu o processo até o esfregar. Então, ele esfregou minhas roupas, depois subiu numa cadeira e estava estendendo. Eu fiquei olhando assim, ele entendeu que eu estava doente, que eu não... Ele me ajuda sempre, mas durante os dias que eu fiquei com Covid, foi os dias que o Caleb mais foi solícito. Às vezes eu chegava, ele estava na cadeira, na pia, lavando louça, ele trazia coisas para me servir. Então, assim, no dia a dia, ele compreende que ele faz parte, né? Nós somos uma equipe que nós podemos ajudar um ao outro. Então, depois, quando meu esposo ficou mais doente, mas mesmo assim precisava trabalhar, e meu esposo trabalha numa borracharia, que é aqui em cima da nossa casa. Então, teve um dia que o Caleb queria ir, e ele falou assim, tá tendo muito movimento e muito carro, não é bom ele subir. Quando o Caleb chegou, e eu falei que não podia subir, que tem muita gente, aí que ele se motivou a ir, porque ele falou assim, então tem muita gente, eu preciso ajudar o meu pai. Então, é no dia a dia que a gente vai desenvolvendo isso, né? Às vezes parece que não está dando certo, porque tem dia que tem preguiça, né? Mas durante esse tempo que nós ficamos doentes é que nós colhemos os melhores frutos. Verdade, comigo aconteceu a mesma coisa essa semana, porque eu fiquei doente, teve uns dias que eu fiquei bem ruim, bem disposta, de cama, e aí teve um dia, assim, que eu amanheci, não conseguia sair da cama, tava mal, e aí minha filha mais velha foi no quarto, e aí ela falou, no dia anterior a gente teve uma situação, assim, difícil para ela, que aí na hora da família, antes do culto, a gente conversou em família, e aí ela se sentiu, assim, muito compreendida, e aí ela, nesse dia, quando eu estava na cama, ela foi lá falar, abriu a porta e falou, mãe, eu fiquei tão feliz ontem, como você agiu comigo, e aí eu preciso te dar um abraço. Aí veio, me deu um abraço, falou, e pode ficar na cama aí que a gente faz tudo. Ela falou, eu já combinei com a Gabi, e a gente vai pôr roupa para lavar, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e eu queria levantar, e ela não queria deixar eu levantar. E eu fiquei assim, encantada, falei, eu agradeci tanto a Deus, né, porque tem hora que a gente não acerta, né, mas tem hora que Deus dá força e ajuda a gente a... então, quando a criança se sente compreendida, amada, naturalmente ela vai ter vontade de ajudar, né? Então, isso são sinais que a gente tem. Se a criança está preguiçosa, está irritada, está estressada, a gente precisa sempre pensar da causa para o efeito. Por que a criança está assim, preguiçosa? Por que ela não quer me ajudar? Porque, naturalmente, uma criança, quando a criança ama a mãe, o que diz a Bíblia? Quem ama, obedece, né? Então, eu sempre falo isso para crianças, para elas também, né? Você não disse que ama a mamãe? Então, né? Mas, muitas vezes, a gente nem precisaria cobrar isso da criança. Porque se ela se sente amada, ela vai amar. E se ela ama, ela vai obedecer naturalmente, né? Esse seria o natural. Então, a gente precisa ficar atento, porque, às vezes, a rebeldia da criança, como a gente já falou lá no estudo anterior, nos estudos anteriores, a rebeldia, a preguiça da criança, muitas vezes é consequência da nossa atitude, é uma reação à nossa atitude com ela, né? Então, a gente falou aí
A gente terminou ficando mais nessa questão do trabalho útil, né? Talvez seja, acho que é a dificuldade maior, né? Nossa, de envolver as crianças e ajudar as crianças a trabalharem, né? Mas, deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Então, só finalizando aqui, que a gente está vendo a questão da rotina, né? Como organizar o nosso tempo. Então, se a gente conseguir envolver as crianças no trabalho útil, isso vai ajudar a gente também, né? Em um momento, talvez não quando eles são pequenininhos, mas em algum momento a gente vai ver os frutos, né? E também, aí, depois que a gente separou esse tempo para o trabalho doméstico, aí a gente separaria um tempinho para as atividades intelectuais e a recreação. Então, a gente precisa ter muito cuidado para não sobrecarregar a criança com atividades intelectuais, né? Então, aqui tem alguns textos muito importantes que falam sobre isso, ó. Crianças e jovens mantidos na escola e presos aos livros não terão uma boa saúde, né, física. Então, a gente não pode deixar que a criança se sobrecarregue. Agora, quando a criança passa muito tempo ao ar livre, com atividades práticas, ela vai ter isso vai afetar, inclusive, na cognição dela, porque o sangue vai circular melhor, inclusive, no cérebro. Então, ela não vai precisar de tanto tempo em cima dos livros para ela entender o que ela está estudando. Em pouco tempo ela vai captar. Por quê? Porque ela gastou bastante tempo ao ar livre, porque ela é uma criança saudável fisicamente, né? E isso afeta o cérebro, porque o cérebro e a mente e o físico estão intimamente relacionados, né? A gente não pode separar essas coisas. Nós somos, o corpo é um só, né? Um ajuda o outro, um afeta o outro, né? E ali fala também, ó, que os livros devem ser postos de lado até o tempo devido. Então, é isso que a gente está falando, ó. Primeiro o trabalho, o exercício físico lá fora, o trabalho útil, as coisas mais importantes. Os livros a gente deixa para depois, né? Para o momento certo, sem prejudicar os deveres domésticos. Então, a prioridade, olha só, para a criança, não são os livros, são os deveres domésticos. Então, a criança trabalhou, ajudou a mamãe ali, tá, agora vai ter um tempinho ali para estudar, né? Então, os livros não podem tirar o tempo da criança de ajudar a mãe. Isso não é desculpa. Eu fui criada dessa forma. Eu não sabia fazer nada porque eu sou muito intelectualizada. Eu desenvolvi muito intelecto e pouco o trabalho manual, como eu gostaria que tivesse sido ao contrário, né? Porque isso me prejudicou muito. Então, muitas vezes eu ficava lá só estudando, enquanto minha mãe estava se matando lá para fazer as coisas, né? Sendo que não deve ser assim. E olha só o que fala esse texto aqui, ó. Na última página, e brincar não é essencial. Como assim? O estudo diligente é essencial e o trabalho árduo também. Brincar não é essencial. Não é que não é necessário, que não é importante. É importante a criança brincar, ter um tempinho livre ali para ela. Mas não é essencial. Então, a gente tem que saber identificar as prioridades. O que é essencial? É o que a gente falou aí antes, né? Então, é o que já aconteceu, assim, de elas não fazerem o trabalho direito, o que precisava fazer, e não sobrou, às vezes, eu tive que tirar o tempo delas brincarem, porque o combinado ó, primeiro o dever, depois o lazer. Não fez o dever direito, então não vai ter tempo livre, não vai brincar, né? Então, o brincar pode ser em si, uma recompensa, né? E ali também coloquei um texto importante, ó, que fala sobre a rivalidade. Então, aqui em casa a gente não incentiva a competição. Então, tem recreação, né? Tem tempo para se recrear, para brincar, mas a gente nunca incentiva a competição. Então, se for para elas serem mais rápidas, a gente procura incentivá-las assim, elas a se superarem. Então, a Daiane vai competir com ela mesma, né? Então, cada vez ela fazer mais rápido, mas nunca uma com a outra.
porque isso desenvolve, é o que a gente colocou aqui, ó, a rivalidade egoísta, sabe, de um querer ser maior do que o outro, mais rápido do que o outro, entendeu? E por último, mas não menos importante, né, o tempo para a família. Então é muito importante a gente separar na nossa rotina aí um tempo para o casal, não se esqueçam do tempo para o casal. Muitos relacionamentos, às vezes, casamentos até acabam, porque a comunicação vai acabando, o tempo de intimidade conjugal vai acabando, né? Então, nosso marido também precisa da gente, não é só as crianças, né? A gente precisa ter tempo para os filhos, mas precisa ter tempo para o marido também. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer, né? Então, a gente precisa ter tempo para conversar com o marido, para intimidade conjugal, né? E estudar com o marido, orar com o marido, né? Tempo para passar todos juntos em família. Então, como conciliar tudo isso, encaixar tudo isso na rotina? É uma arte, né? Que a gente precisa aprender a desenvolver. Então, como? Tendo sistematização, olha ali, ó, sistematização é tudo. Então, aqui eu dei um exemplo da rotina que eu uso com a minha filha mais nova, a Gabriele, que eu já usei, né? A gente está usando outro esquema agora. Mas isso aqui, todas essas figurinhas aqui são com imã. Então, ela fazia atividade, ela vinha e colocava ali. Para a criança ter consciência de essa noção, assim, de cumprir cada tarefa, entendeu? De horário. Então, agora é o quê? Então, a criança precisa ter uma mente organizada, e a gente precisa ajudá-la nisso. Primeiro, a gente, né, vai levantar, depois higiene pessoal, depois isso, depois aquilo, e aí em cada coisa que ela cumpre, ela vai lá e coloca. A criança pequena fica feliz da vida de ir lá colocar o imã na geladeira, isso aí ficava na porta da geladeira, né, depois que cumpria cada atividade. E só isso aí já motiva a criança, sabe? Porque ela quer ir lá colocar a figurinha, né? Então, mãe, eu já fiz isso aqui, posso colocar? Né? Então, essa rotina aí é bem legal também, né? Não é tipo um agradecimento, né, que eu quero fazer. A Alessandra foi a que me indicou, né? Quando a Alessandra é a esposa do pastor da nossa igreja. Eu agradeço muito a Deus, né, por ela ter vindo para Salvador, porque eu observava a vida dela com os filhos dela, né? E dali eu passei a ver que na minha família tinha algo errado. E eu queria melhorar. E do nada não, né? Deus tem um caminho. E a Alessandra me enviou esse link, e eu estou aprendendo, eu sentia falta disso na minha igreja, de ter como guiar os nossos filhos no caminho de Cristo, né? E a Alessandra veio para fazer a diferença. E hoje estou aprendendo cada dia mais e mais com esse grupo da gente, todas as terças-feiras. Queria agradecer a vocês, a sua equipe, que você não venha desistir, que está ajudando muitas pessoas. Aprendi muito. Ao decorrer do dia, eu fico com as suas vozes perto de mim. Então, sou muito grata. Indico, mando o link para as outras mães, mas infelizmente ela não consegue entrar. E que Deus possa continuar te abençoando nesse ministério seu. Obrigada, Luciana. Muito lindo, viu? Lindo seu testemunho. Deus abençoe, Deus continue te dando força. A Luciana, nossa, tá sempre aqui, não perde uma, né, Luciana? Eu sou melancólica. Agora que eu entendi quem é a Alessandra que te convidou, é a Alessandra Nobre, né? Isso, que legal, a Alessandra vai estar com a gente aqui, falei ontem à noite com ela, está confirmada a participação dela, ela é graduada em administração, tem especialização em organização, né, então ela é personal organizer, então ela é super, assim, organizada, tem umas dicas ótimas, ouvi alguns vídeos dela, já assisti alguns vídeos dela,
E ela vai estar aqui com a gente no Papo de Mãe Especial da próxima terça-feira, não percam. Ela tem ótimas dicas para gente se organizar e organizar o nosso tempo, organizar o nosso lar, e que Deus nos ajude a passar para frente isso, né? Então, cada uma de nós, o que eu estou fazendo com vocês aí, aqui, é isso, é compartilhar com vocês as bênçãos que Deus tem dado para mim, né, para minha família. E aí, se cada uma fizer isso, né, compartilhar com outros, imagina, se cada uma estudar com uma outra amiga, pelo menos, né, que bênção que vai ser, né, quantas famílias a gente pode ajudar, né, as famílias estão precisando muito de ajuda, a gente, como mãe, se sente muito perdido, muito sozinhas às vezes, né, então que Deus nos ajude, nos use conforme a vontade dele, apesar de nós mesmas, como eu sempre digo, nós não somos capazes, mas Deus é capaz, né? Então, basta a gente se deixar usar por Deus, né? Para fazer a obra dele. Vamos terminar com uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor é muito bom. São tantas bênçãos, Senhor, tantas bênçãos que temos recebido de Ti, apesar de não merecermos. Nós erramos tanto, quantas vezes nós erramos, nós falhamos como mães, e às vezes ficamos angustiadas quando olhamos para trás, porque parece que não dá mais tempo de consertar, de corrigir, mas assim como o Senhor é misericordioso conosco, nos ajude, Senhor, a sermos misericordiosos com os nossos filhos, nos capacita para consertar, corrigir o que fizemos de errado, nos ajuda, Senhor, a não desistirmos, a não desanimarmos. As lutas têm sido muito grandes em cada família. Quanto mais nos aproximamos do fim deste mundo, sabemos que as dificuldades têm aumentado e vão aumentar. Nos ajude a permanecermos em Ti, Senhor, a nos fortalecermos mutuamente, nos ajudarmos, orarmos umas pelas outras e perseverarmos até o fim. Por favor, Senhor, esteja com cada família aqui, abençoando a cada família, em nome de Jesus. Amém. Na escola do mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para ao céu levar, familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção. A primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade de Deus, lendo seus atributos nas coisas que fez. Eu me fortaleço, me
aproximo de Deus. Foi assim que aprendi as palavras